Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, vamos conhecer um pouquinho de mais uma das nossas igrejas, a Shalom de Pernambuco, de Camaragibe, do meu querido e precioso amigo, pastor Davi. Logo ele vai estar entrando aí também, já vou chamá-lo. Que bom que você já está se conectando aí conosco. Seja muito, muito bem-vindo. Os irmãos estão chegando e logo a gente vai poder aí ter um tempo muito precioso falando da palavra de Deus e também conhecendo um pouco da história dessa preciosa igreja nessa cidade. Olha, os irmãos aí de Pernambuco estão entrando. Que legal. A pastora Monique já entrou aí também, seja muito bem-vinda. Estou esperando o meu amigo, pastor Davi, entrar aí para a gente poder já conversar um pouquinho. Eita, povo precioso, hein? Já estão aí na expectativa do pastor Davi, que legal. Sejam muito bem-vindos para estar conosco nessa noite, onde vamos conhecer um pouquinho da história dessa igreja, dos irmãos que fazem parte dessa igreja, né? Muito legal, vai ser um tempo muito precioso. Vai aí já chamando seus amigos, vai aí já compartilhando essa live, vai indicando seus amigos para estarem aí conectados. Sejam muito bem-vindos, muito, muito bem-vindos para estar conosco nessa noite. Meu amigo o pastor Davi já entrou ali, já vou chamar ele. Já vamos logo estar com esse homem precioso aí. Vamos lá. Olha só. Meu Deus do céu, Fala, meu rapaz. amigo! E aí, homem de Deus? Ah, queridão, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Como estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. Rapaz, um dia eu quero ter uma poltrona dessa aí. Meu Deus do céu. É chique, hein, irmão? Tá chique demais, hein, rapaz? Tem A, que se a esposa preparar já para tá entrar mandando na live coração aqui. aí, ó. É, a esposa já tá mandando coração aí, ó. Isso. O pessoal tá entrando aí da igreja aí. Isso aí, tá certo. Nós também está começando a entrar aí, né? Estamos quase iniciando mesmo aí, né? A gente sempre dá o prazo de 8 e 5, a gente já começa a conversar um pouquinho mais alguns assuntos da igreja, né? Sim, Então vai ser um prazer, pastor Davi, estar com você hoje à noite aqui, contando um pouquinho a história dessa igreja. Estivemos hoje à tarde em reunião, né? Foi um tempo muito sim. precioso com toda a equipe e saber como que estão as coisas aí também. Que bom, os irmãos estão entrando, sejam muito bem-vindos. Você que talvez está participando pela primeira vez, nós estamos com esse quadro, né, onde nós estamos conhecendo a história das nossas igrejas. Então começamos contando um pouquinho da história da nossa igreja sede com o pastor Odilon, depois conversamos com o pastor Júnior da Shalom de São José, semana passada com o pastor José Luiz da Shalom de Pinhais, e hoje nós saímos, né, do Paraná, fomos um pouquinho mais longe, fomos Rapaz, lá andou um para bocado aí. Pernambuco, rapaz. Rapaz, andou um bocado aí. Veio pegar um pouquinho do calor aqui do Nordeste aí, né? Vocês têm que mandar um pouco para nós aqui então, porque aqui tá frio, hein? Aqui tá o tempo um pouco nublado, esses dias deu uma estiada, o calor pegou. A gente tá sentindo já um Aham, pouco, mas a semana passada e o começo dessa semana tava um frio até legal, não como no Paraná aí, né? aham. Aqui também, né, nosso clima você já conhece. Sim, Estamos agora começando a entrar no nosso inverno, mas hoje foi bem típico, né? Amanheceu muito frio e algumas cidades aqui abaixo de zero já, né? meu Deus. Mas teve um solzinho de tarde, deu uma esquentada e agora à noite cai a temperatura de novo e a previsão é que acho que a partir de amanhã ou sábado aí o final de semana vai ser um pouquinho mais
frio para nós, né? Que estamos acostumados, claro. Eu vi o pastor de longe na live, a gente estava na reunião, como você mencionou aí, e eu observei que ele Aham. estava com uma camisa por dentro, uma outra camisa e o casaco. Eu digo, meu É Deus, verdade. a gente que é magrinho aí sofre demais, eu vou para aí, eu sofro demais. Eu lembro, acho que foi quando que você. Ano passado nós estávamos juntos, se eu Isso, não me isso. engano, que foi perto do inverno, né? Vocês vieram. Eu lembro, você estava todo encapuzado aí, né? Muito frio. Para nós estava normal, a gente não estava sentindo frio ainda, mas você já estava, né, com muito frio, porque é bem diferente o clima, né? Eu já estive aí na minha lua de mel há quase 8 aninhos atrás, né? E realmente o clima é uma benção nesse lugar, é muito gostoso. Você precisa marcar para vir aqui novamente, né, amigão? Pois é, rapaz, né? Mas agora a gente tem bastante contatos aí, né? Então agora a É, gente pode já combinar. Quem sabe aí depois da live já sai um contato aí, né? Já a programação. isso. Fazer uma agenda aí, né, cara? Então, rapaz, Isso é né? benção. Por isso que é gostoso nós fazermos parte da família Shalom, né? Espalhada pelo Brasil e fora do Brasil, né? Então Isso. podemos conhecer os irmãos, estarmos juntos e conhecer as igrejas, poder também conhecer novas cidades. É algo bem interessante que Deus tem nos proporcionado também com essa graciosidade que nós temos de vivermos na família Shalom, né, Pastor Davi? Muito bom. Isso é muito interessante. Muito Que bom. benção, isso mesmo, isso mesmo. Pastor, eu queria que você nos dissesse aí como que vocês estão, né? Como que está você, sua família. Sabemos, né, que Pernambuco está passando também por algumas situações um pouco mais delicadas que talvez aqui o Paraná, né, a região sul. Então eu queria que você, né, falasse um pouquinho como que vocês estão nesse tempo, e também pudesse compartilhar como que a cidade, né, está passando, tudo o que está acontecendo com essa pandemia, para que a gente pudesse também, depois no final, estar orando por vocês aí, para que Deus continuasse guardando, protegendo a vida de vocês. Então, nada melhor do que quem mora realmente falar para nós, do que a gente ficar só talvez pelas mídias aí ouvindo, né? Então é interessante ouvir você aí um pouquinho nesse comecinho, tá bom, querido? Fica à vontade. Mas para nós aqui está um pouco difícil. Eu sei que no mundo todo as coisas não estão fáceis. Brasil também. Vocês aí no sul, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já começou uma flexibilização. Aqui ainda está tudo Uhum. muito fechado. A gente estava comentando isso mais cedo na nossa reunião. Mas aqui está tudo muito fechado. O Nordeste, principalmente Pernambuco, tem tido um alto índice de contágio e as medidas são muito fortes, muito de fechar tudo. E também entendo que tem algo político no meio, eu creio que sim. E tudo isso gera um desconforto, um pouco de ansiedade nas pessoas, um pouco de desespero. E nós vamos tentando nos mover como igreja de Deus aqui no estado, trazendo a palavra de esperança, tentando ser prudente para que possamos caminhar dentro desse processo até que o Senhor vá liberando e fazendo segundo a sua vontade. Mas não tem sido dias fáceis. Como igreja local Shalom aqui em Camaragibe, eu posso falar, Deus tem cuidado de nós aqui, também como Shalom em Pernambuco. Somos 4 igrejas em Pernambuco e Deus tem cuidado de nós de maneira extraordinária. Estamos muito felizes por tudo que Deus está fazendo conosco aqui, apesar de todo esse ambiente não estar sendo tão favorável assim. Uhum. Que benção. Como que está a família, pastora Monique? Estamos bem, graças a Deus. A Monique está lá no quarto com os meninos, ela tem um compromisso hoje, um pouco mais tarde aí está se ajeitando ali. Mas estamos bem, graças a Deus. Deus tem cuidado de Ó, nós. E diante de tantas coisas, a nossa palavra hoje é gratidão, né, pastor? sim, claro. Porque vemos o cuidado de Deus sobre a nossa vida como líderes e o cuidado de Deus sobre a nossa família e também sobre as ovelhas, do qual Deus nos confiou. Estamos bem, graças a Deus. E como está vocês aí também, você, a pastora, o bebê? Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos bem na expectativa, né? Mês que vem chega a nossa segunda bênção, que é a Bela.
Então, estamos nos preparando aí, né, para o nascimento dela. Tito está uma bênção, animado, avivado, como sempre, adorador, né? Camila também está com ele ali no outro cômodo, cuidando dele, também fazendo aquilo que Deus tem gerado no coração dela nesse tempo, né? A arte na Bíblia. Então, tem Sim. sido um tempo muito precioso para eles também. O Tito fica do lado pintando também. Então, é uma nova fase que nós estamos vivendo como família aqui. Tem sido muito bom esse tempo, né, de quarentena, na medida que a gente pode, né, eu sempre estou em casa também, né, e eles já fazem um tempo que não saem, devido, né, aos cuidados que precisam ter, né, a Camila faz parte do grupo de risco por ser gestante, e o Tito também é Sim. criança, então eu geralmente saio e faço as coisas que eu preciso fazer da igreja, e aí já retorno depois, no final da tarde, e tenho um tempo um pouco mais de qualidade com a minha família também. Então estamos, né, sempre buscando de Deus e inovando algumas coisas aqui também. Mas graças a Deus estamos passando bem. Hein? Aqui nós, só para pegar um gancho, aqui nós criamos algo, trabalhamos aqui esses dias, 3 siglas na igreja, com o povo. É, O tempo, o TSD, que a gente conhece, que é aquele isso. tempo a sós com Deus. Trabalhamos muito aqui com as famílias, o TSF, o tempo a sós com os filhos. E a Olha outra que legal. sigla, trabalhamos muito aqui, estamos trabalhando muito o TSC, que é o tempo a Olha sós só. Hein? com o cônjuge. É, isso aí Então, essas mesmo. 3 siglas têm sido muito fortes aqui, todo mundo em casa, a maioria deles, poucos estão trabalhando e a gente tem tentado mover o povo aí nessas 3 linhas aí, tem sido bênção. Que legal, que bênção, né? Que bom que Deus está dando estratégias também, né? Isso, pastor. Precisamos dessas estratégias aí, né, Pastor Davi? Queria que você, então, né, Pastor Davi, nos contasse um pouquinho, primeiro a sua história de conversão. Não sei se você já tinha vindo de outra igreja para Shalom de Recife, particularmente, né? Conte um pouquinho para nós como foi sua conversão, como que você conheceu a pastora Monique também, né? E aí depois a gente vai entrando um pouquinho mais a fundo ali, quando você chegou na Shalom, como foi a sua história, e depois então surgindo essa igreja preciosa em Camaragibe. Então, eu nasci no chamado, como se fala, um berço cristão. Sou Olha de só. origem de pais que nos criou ali dentro da igreja. É uma família muito envolvida, liderança, meus pais, meus irmãos, família de pastores, de líderes, todo mundo envolvido muito no ministério. Então, isso para mim foi algo que eu me criei dentro de um berço, como se fala, um berço cristão. Na Aham. adolescência, eu me afastei do evangelho, passei aquele tempo ali querendo conhecer um pouco do mundão, essas coisas de jovem. E depois de um certo tempo, me voltei para a igreja novamente e fiquei aí andando em algumas igrejas, tentando me encontrar. Eu vim de um berço assembleano, Assembleia de Deus, Aham. e quando eu voltei para a igreja, eu não queria mais voltar para onde estive um dia e buscava algo que me encontrasse, me desse liberdade em Deus, mas tivesse aquela coisa da presença de Deus muito forte. E fui em algumas casas, em algumas igrejas e não conseguia encontrar. Passava um tempo, não me adaptava até chegar na Shalom Recife. E quando eu Olha só. cheguei ali, encontrei aquela liberdade em Deus e aquela presença forte do Espírito Santo, os irmãos na unção, aquela coisa. Ah, eu me encontrei, aqui é meu lugar. Avivamento puro. Avivamento, aqui é o lugar, meu irmão. E isso mexeu comigo. E também esse amor da Shalom, que é algo peculiar nosso, como Shalom no Brasil e fora do Uhum. Brasil. Esse cuidado, esse amor, o abraço, como fomos bem recebidos. E foi fantástico. Me apaixonei por essa casa e estou nela até hoje. Quanto tempo de Shalom você já tem, pastor? Eu estou caminhando para os 11 anos. 11 anos, olha só. 11 anos de Shalom. Falando aqui um pouco de mim, que você falou para falar um pouco de mim, Sim? como eu conheci a Monique, sou casado com a Monique,
pastor aqui comigo. Tenho 2 filhos, a Luísa e o Miguel, 11. O Miguel acabou de fazer 9 anos. E nos encontramos e eu vim para Shalom através da minha cunhada, que conheceu a Shalom primeiro que nós e nos apresentou. E aí a gente se apaixonou por essa casa e estamos caminhando para 11 anos. Olha só. Dentro dessa casa tem sido bênção de Deus. Pastor Jean, como essa cobertura a nível de Pernambuco para nós aqui, tem sido muito bom. Que bênção. E como foi para você, vindo de um contexto assembleiano, né, chegando na Shalom, claro, cada igreja tem a sua característica, né? Como foi para você se encaixar nesse contexto de Shalom? Eu não sei se você já trabalhava no secular, né? Então, que você contasse também para nós esse meio de campo, como foi você se encaixar dentro desse contexto Shalom e ouvir o chamado de Deus, né? Como que foi esse processo para você, para sua família também? Para mim não foi difícil, porque, como falei antes, quando eu decidi retornar ao caminho do Senhor, transicionei, passei por algumas igrejas batistas, então já começou a fazer esse processo de transição. Quando eu entro na Shalom, eu consigo me encontrar nesse quesito liberdade em Deus, de alguns dogmas, algumas coisas, e também essa forma apaixonante de ser igreja, essa forma apaixonante de amar a gente, cuidar de gente, esse nível de paixão por Cristo, dentro de uma liberdade, um nível de adoração alto e muita presença de Deus. Isso foi muito bom. Então, não tive muita dificuldade para me adaptar como igreja. Como igreja Shalom, vinha de um trabalho, minhas atividades de trabalho, eu sempre fui gestor de empresas, trabalhei muitos anos em restaurante, gerenciei algumas casas aqui em Pernambuco, e aos poucos fui me envolvendo com o reino se envolvendo comigo, e quando eu olhei não tinha mais como voltar, meu amigo. Promessas que Deus tinha feito para mim na adolescência, do pastoreio, e eu vi a minha família tão envolvida como liderança, e eu dizia, não quero isso para mim, acho que não. Eu tentava um pouco que, mas quando Deus desenha algo, a gente não tem para onde correr, a gente termina. E quando Deus está no negócio, as coisas acontecem de uma forma natural e tão gostosa. E fui me envolvendo, o tempo foi passando, fui assumindo liderança de célula, liderança de setor, depois região, depois me tornei co-pastor com o pastor Jean, que fomos trabalhando até chegar em Camaragibe, que é um assunto um pouco mais para frente. Mas em todo esse momento, vocês chegaram na igreja, conhecendo a visão, trabalhando através das células, né, todo o processo que nós temos, né, como igreja, e ajudando na igreja e mesmo assim trabalhando no secular. Sim, chegamos ali como ovelhinha, fomos discipulados, cuidado. Um dos meus primeiros discipuladores, eu sou discipulado hoje, tenho a honra de ser discipulado pelo pastor Jean, e o meu primeiro discipulador foi o pastor Jacó, o Jacózão, nosso amigão. E Jacó, com aquele jeitão dele ali. Nós, Jacó. Jacó, com aquele jeitão dele ali, me pegou e, cara, a gente tem que ganhar mais gente, cuidar de vida. E já comecei a ser discipulado, equipado, conhecer a visão da igreja. Depois comecei a liderar uma célula. Fui em todos aqueles degraizinhos. Depois fui convidado a ser, como eu falei, supervisor, convite para ser diácono aqui na igreja. E até chegar no pastoreio, até todo esse ponto, eu sempre trabalhei ali. Até no início do meu pastoreio aqui, quando fui ungido pastor aqui, consagrado, ordenado pastor, também a gente chegou a um acordo que não tinha, naquele momento, condições de viver integral da igreja, e eu consegui ali fazer as duas coisas, servindo ao Senhor até chegar nos tempos de agora. Então vocês ajudaram aí na igreja de Recife, junto com o pastor Jean, a pastora Ana Flávia. A igreja foi crescendo, né? Nós vemos
tantas coisas que já aconteceu nessa igreja tão bonita. Como já falei, tive o privilégio de, há 8 anos atrás, estar aí, conhecer a igreja, conhecer alguns irmãos também. Então vocês foram crescendo juntos, vendo todo o processo da igreja e como que surgiu Camaragibe. Primeiro, quantos quilômetros fica de Recife aí, né? Só para a gente se localizar um pouco mais. Nossa igreja, Camaragibe é uma cidade vizinha, né? A nossa Aham, igreja, digamos assim, igreja mãe aqui em Pernambuco, fica em torno da Shalom Recife para Shalom Camaragibe, fica em torno de 10,5 km aproximadamente. Não é tão longe, uhum, mas também sim, assim sim. não é tão perto. E essa é a distância. Nós começamos com uma célula. Começamos um trabalho com uma célula. No início começamos eu e o Jacó. Jacó ainda participou desse trabalho, mas logo Aham, cedo ele teve que ser transferido para Paulista, assumir a Shalom uhum, Paulista. E nós tocamos aqui o trabalho com uma célula, e muito trabalho, e foi multiplicando as células, uhum, foram multiplicando, e no início era uma célula, quando se tornou 2 células, nós falamos com o pastor Jean, pastor, as células estão multiplicando e a gente queria levar esse povo para o culto de celebração. Porque o povo sim, participava da célula, mas não conseguia todos ir para o culto de celebração no domingo, a celebração, porque tinha distância e o horário de ônibus, alguns moravam em alguns lugares um pouco de difícil acesso, então não conseguia ir para o culto. Então aí veio a ideia da gente começar, a igreja Recife disponibilizou um transporte, uma van. uhum, Então a gente pegava aquela van um pouco maior, se não me engano ela cabia uns 21 lugares, aí a gente aham, enchia aquela van e colocava muita gente dentro. E, não, me perdoe, 16 lugares. 21 pessoas a gente colocava de uma forma. Não era para fazer isso, mas a gente. Quando passava na pista, o pessoal com a mão estendida já lotou aí, já ia o orando. coração não vai deixar ninguém fora. Aí vamos embora, irmão. Uma van meu que virava um BRT, não copiem isso, não é certo. Mas na época a gente. Loucuras de quem não queria deixar o pessoal de fora. E a gente ia cantando louvores, e era aquela empolgação para a sede, e aqueles cultos apaixonantes, e as pessoas eram tocadas, como pode uma igreja pagar uma van para pegar o povo, levar para a Aham, igreja? E quando chegava lá, se sentiam muito amados, discipulados, célula. Com isso foi crescendo, aí foi sim, multiplicando as células, e chegamos a ter 4 vans olha só. indo para Recife. Eram 4 transportes, a igreja bancava isso, e ali eram 4 vans indo para Recife, e era um trabalho fantástico, já era agora de bairros diferentes, a gente já se tornou uma região, digamos assim, chamávamos na época de Uhum, região, e era muito apaixonante, Deus foi é, alargando as tendas, fazendo crescer, a chegar a um ponto que as pessoas começaram a não querer mais ir para a igreja, algumas pessoas. Por quê, Fabrício? Por conta do desgaste da viagem. sim, sim. Esse desgaste da viagem foi fazendo com que algumas pessoas, a gente ganhava as pessoas para Jesus, e elas se consolidavam, e depois dizia, ó, eu vou para a igreja aqui vizinha. Eu amo o trabalho de Aham, vocês, mas eu quero uma igreja próxima de mim para eu congregar no dia que não tem van. sim, claro. E a van só era no domingo. Aí, querido amigo, era terrível isso, porque a gente ganhava, cuidava, amava, e a pessoa dizia, obrigado por esse carinho, mas eu vou para a igreja aqui do lado. Na visão de reino, muito bom, sem problema. Agora, você ganhou ali, você queria que ficasse com você, você é pastor, você sabe disso. Até chegar Sim, ao ponto que, em 2017, nós só temos 2 anos e pouco aí de Shalom. Em 2017, no finalzinho, setembro de 2017, um pouco antes, eu procurei o pastor Jean, e a gente já estava sonhando muito com isso.
Eu cuidava desse povo aqui em Camaragibe e auxiliava meu pastor lá, como co-pastor com ele lá na sede. A igreja estava bem grande lá, todo mundo junto, um número muito bom. Tínhamos 2 cultos lá por conta desse ajuntamento. E entendemos que era o tempo de iniciar o trabalho em Camaragibe. E no dia 9 de setembro de 2017 foi gerada. Gerada já estava ali, já estava sendo gerada. Nasceu definitivamente a Shalom Camaragibe. Nasceu em 2017. 9 de setembro de 2017. Até esse processo, como a gente sabia que íamos nos tornar igreja local em Camaragibe, isso era uma fala entre nós pastores aqui, nós fizemos um trabalho devagarzinho, trabalho formiguinha, e eu fui cuidando dos meus discípulos, e começamos a profetizar a Shalom, e comecei a sonhar já a Shalom, que no mundo espiritual já existia, só não no mundo físico, na parte física. Então, nós começamos já a desenhar. Então, trabalho infantil, a gente pegou uma discípula nossa aqui muito preciosa e colocamos para se envolver lá e criar bagagem. Depois pegamos casal no Ministério de Família, jovens, louvor, em todas essas áreas nós estamos trabalhando isso, acolhimento, tudo isso nós estamos trabalhando, pessoal. Peraí, tinha uma ligação. Atende a ovelha aí, rapaz. Atende a ovelha. Tem alguém querendo atrapalhar a nossa conversa aqui. Ao vivo é assim mesmo. É, isso aí. Então, nós começamos a trabalhar uma equipe forte para quando nos tornasse igreja local aqui, já ter uma equipe já preparada. E trabalhamos isso por alguns anos. Quando chegamos no momento de começar a igreja, a gente já começou com a equipe pronta para servir, já tudo organizadinho. Legal. Quem seria quem nesse trabalho. E foi bênção de Deus. E estamos aí. Que bênção, né? Começou tudo planejado, sonhado, né? Tá primeiro um pouco no coração baixo, de Deus, né? Teu áudio ficou um pouco baixo agora, amigão. Tá me ouvindo agora? Melhora mais um pouquinho aí, ficou um pouco baixo. Pera aí, vamos arrumar aqui. Melhorou? Se você tá me ouvindo bem, mas... Eu tô ouvindo você bem, e você agora? Pronto, agora. Melhorou. Ok. Então, vocês planejaram, claro que estava no coração de Deus, mas teve todo um planejamento, todo, né, um tempo de oração, de consolidação dos irmãos. Nessa primeira célula que você falou, quantas pessoas tinham nessa célula que vocês lideravam, essa primeira célula? A primeira célula, nós começamos ela chegou a ter 12 pessoas. Olha só. 12 pessoas. Aí, antes que não ficasse saudável pela quantidade grande de gente, e tinha pessoas de um outro bairro, que era um bairro estratégico também aqui nosso, nós formamos um líder, esse líder vinha de um outro bairro para a nossa célula, e formamos o líder, ele se tornou anfitrião e também o líder dessa célula. E aí foram multiplicando e acontecendo as outras células. Agora, tudo diante teve todo um planejamento. Fabrício, teve todo um planejamento, um tempo de oração, um tempo de respeitar o tempo de Deus para acontecer. Sabíamos que Deus tinha... era um sonho de Deus para Camaragibe, para essa cidade, mas a gente passou todo um processo, obedecemos todo um trilho. Eu, na formação até chegar ao pastoreio, passei por todo um trilho de líder de uma célula, ser um discípulo, tornar discipulador, ser líder de uma célula, depois entrar como diácono, e depois todo um trilhozinho até ser ordenado como pastor. Foi todo um trabalho desenhado debaixo de muita oração, de
de conversa com Deus para que pudessem as coisas acontecer. Que legal, que bênção, pastor Davi. E como foi porque você estava morando em Recife, isso? Ou você já morava em Camaragibe? Em todo o tempo eu morei em Camaragibe. Nós nos Ah, deslocávamos ok. também Ok, junto com o entendi. povo para lá. Para mim, isso foi Uhum, muito bom, porque eu conhecia a cidade. Eu estava dentro da sim, cidade, nós já conhecíamos claro. toda a cidade, é, os locais estratégicos para se trabalhar, desenvolver trabalho social, as áreas mais carentes. Então, eu já estava dentro de Camaragibe, mesmo desenvolvendo esse trabalho aqui e servindo lá em Recife, eu sempre morei em Camaragibe. Em Camaragibe. Ah, entendi. E como foi o primeiro culto lá em setembro de 2017? Mas Oficialmente, né? Inaugurando a igreja. isso foi tudo muito debaixo de fé, Fabrício, porque quando a gente decidiu que ia abrir a igreja, a Shalom Piedade estava passando por uma reforma, e por algumas reformas, e a gente tinha pouco recurso para começar a igreja. E o pastor falou, Davi, o tempo é agora, está aqui a fiança do Sim, prédio, e, meu irmão, vai nessa tua força. E a gente tinha quase nada para começar essa igreja, mas como a gente tinha se preparado por um tempo, a gente já tinha adquirido pazinho de microfone, uhum, a Shalom nos cedeu na época 2 caixinhas, ganhamos uma mesinha de som e tínhamos um violão doado, uma bateria emprestada. A gente não tinha nem cadeira para começar o culto. olha só. Não tinha cadeira, irmão. Aí Deus nos deu um prédio, assim, alugamos um prédio que o proprietário disse, eu já tenho as cadeiras aqui, eu te alugo com tudo. Olha Aí só já que bênção. foi bênção de Deus, que a gente já tinha as cadeiras dentro do pacote do aluguel. E corremos muito para esse dia chegar. Quem participou do primeiro culto aqui na inauguração, claro, foi o meu pastor, o pastor Jean. E aí juntou gente das 4 igrejas, ficou muito Legal. cheio. Aqui, você conhece o calor do Nordeste, é quente. A gente não tinha ar-condicionado, eram 3 ventiladorzinhos espalhados da igreja, perdão, 6 ventiladores e um tetinho baixinho, cara, não tinha vazão de ar. Irmãos, Meu Deus. Eu olha, sei o que é isso, porque eu já passei por isso. muito quente. Para converter as pessoas aqui era rápido. Só bastava. Opa, agora. Só bastava a pessoa chegar Isso mesmo. naquele calor e você dizer: olha, o inferno é mais quente. O pessoal já convertia, já se rendia a Jesus, era mais. Mas Já era estratégia de evangelismo. foi um momento inesquecível para nós como igreja local aqui. O pessoal estava sonhando com esse dia demais. Nós amávamos estar em Recife, era a nossa igreja mãe, onde fomos gerados. Mas sabe aquele sonho de você ter sua igreja, o povo ter sua igreja local, na sua cidade, Sim, e sim, viver sim. ali? Então isso estava muito forte no povo, um desejo muito ardente. E quando isso aconteceu, foi um dia de muito choro, muita alegria, um choro de alegria. Foi um dia inesquecível. Ainda vai fazer 3 anos, somos bem novinhos aí, mas está muito, muito claro na memória esse momento, como foi tudo. Foi muito lindo. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Que bênção. E como foi assim para você, né, para sua esposa, família no geral? A gente sempre usa um termo às vezes, né? Quando caiu a ficha, que você falou assim, meu Deus, agora eu sou pastor desse rebanho, eu tenho responsabilidade sobre essas ovelhas, há uma igreja que eu estou, né, pastoreando. Como foi para vocês como família? Né? Eu creio que talvez na noite que vocês inauguraram, né, depois indo para casa, tantas histórias, tantas coisas, mas como foi essa experiência, essa expectativa para vocês como família? Fabrício, meu amigo, eu passei um tempo bom com o meu pastor Jean lá, mas sabe aquela coisa que você é o pastor auxiliar, o pastor adjunto,
E sim, quando a batata vem, você, ó, tá aqui, pastor, o senhor é o presidente, toma. O senhor é o exatamente. presidente, resolve aí, o rebanho é seu, estou aqui só para ajudar. Nós vivemos um tempo, uma escola, Recife foi uma escola muito grande para mim, apesar de ter uma base de família muito forte, como liderança de igreja, família de pastores, de líderes, mas Recife foi uma escola muito grande para eu desenvolver, para me crescer como líder. E Uhum. no primeiro dia, como você falou, nós saímos celebrando, aconteceu, não é mais um sonho, é uma realidade. A ficha caiu no domingo seguinte, porque na inauguração o pastor Jean pregou lá, foi aquela bênção, e tinha gente de todo canto. No outro domingo, domingo seguinte, ali só estava o meu povo, eu falo meu, o povo que o Sim, Senhor me confiou para cuidar, estava só sim. nós ali, e quando a Monique nesse dia introduziu o culto, e quando ela me chamou, vem cá, pastor Davi, ali era, a partir daquele momento, a igreja ali da Camaragibe, e a partir dali eu sabia que precisava de muita graça, como Paulo diz quando ele manda, escreve a carta a, aos pastores, aos líderes, ele fala sempre graça, paz e misericórdia. Eu me encaixava Exatamente. naquela fala de Paulo. Preciso de graça, paz e misericórdia da paz de Deus para tocar aquilo que ele tinha me confiado. E ali realmente foi quando a ficha caiu. Eu lembro que tem momentos que eu me emocionei, que eu chorei, mas o que me tocava muito era a empolgação do povo, diante de tanta limitação, as coisas tão simples, Uhum. tão pouco recurso, mas a paixão do povo. Estamos aqui, pastor, vamos lá. Chegou, é a hora, o momento é esse, vamos lá. Viver o que Deus tem para nós. Quando isso aconteceu, realmente a ficha caiu e eu sou um pouco chorão aí, as lágrimas não se conteram, né? Que legal. Mas é gostoso poder relembrar disso, né, Pastor Davi? Eu me lembro quando também assumimos aqui a nossa igreja e nos primeiros dias entrando no prédio e a responsabilidade, né, de você liderar um povo, de conduzir, de trazer direções, saber que às vezes você vai precisar, como você mesmo comentou, né, não somente da graça, mas do favor e da misericórdia de Deus para conduzir o rebanho que ele está confiando, né? Então, como eu disse para você, que eu sei que é bem isso também, quando nós inauguramos aqui a nossa igreja, era um prédio bem pequeno, um dia de calor de final de ano, né? Inauguramos em dezembro de 2015, e muita gente ali naquele prédio, e o calor também estava insuportável, né? Muito, muito quente, mas a alegria dos irmãos de saber que estavam recebendo uma shalom na sua cidade. Pagaram um preço, muitos indo de carro, a distância talvez é quase igual a mesma aí de vocês, de 7 a 10 quilômetros, talvez nem isso, né? Não é tão longe também a nossa igreja aqui da sede, mas os irmãos saberem de estar uma igreja na sua cidade, algo que foi orado, que foi sonhado, que foi planejado, né? Então, para nós, pastor Davi, vocês que estão nos vendo, é muito gostoso poder relembrar isso, porque nós sabemos o preço que nós pagamos para estar hoje à frente de uma igreja, né? Isso. A nossa família sabe disso. Então, é gostoso de relembrar esses começos. E eu queria perguntar para você, né, como foi, porque você falou que reunia 4 vans, né? Então, mais ou menos umas 60 pessoas vocês já tinham que estavam indo para a sede aí em Pernambuco, né, em Isso nós Recife. tínhamos na época, Fabrício. Agora deixa eu falar aqui uma coisa, eu vou voltar para essas vans, mas deixa eu falar uma Sim, coisa, Fabrício, e você sabe bem disso. Agora, quando a gente tem um povo apaixonado pela igreja, é muito bom, porque a sim, responsabilidade é muito grande, é grande,
mas quando você tem um povo apaixonado, se torna mais leve, mais prazeroso de fazer. E eu lembro que quando fomos inaugurar esse primeiro prédio, eu não sei se eu posso falar, a gente estamos num segundo prédio agora, vocês vão falar disso agora ou depois. Se a gente falar disso agora ou depois, eu não sei como é que você vai conduzir isso aí. Tá, vamos. Então vamos Nós seguir temos uma hora, então vamos caminhando aí. Quando a gente começou o primeiro prédio, aí, a ida para o primeiro prédio, diante de tanto pouco recurso, sabe aquele texto de Atos que diz que todo mundo repartia o que tinha? Sim. E Deus ia fazendo a coisa crescer. Então todo mundo que tinha, dizia, pastor, eu não estou com... Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um X no cartão, eu tenho alguma coisa em casa, eu tenho a mão de obra. Então o primeiro prédio, por mais simples que foi, mas teve um engajamento muito grande do povo com a gente. Até esse prédio ficar pronto. E passamos nesse prédio um pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano, Deus foi crescendo, voltando para a van e continuando. Nós levávamos em torno de 60 até mais pessoas para Recife. Uhum. Só que quando abrimos a igreja aqui, esse número tinha diminuído. Sim. Ele estava um pouco menor. Por quê? Porque foi aquele caso que eu te falei. Algumas pessoas começaram a sair da igreja por conta da distância. Então, quando a gente abriu a igreja, algumas pessoas a gente já tinha perdido. Então, a gente tinha um número menor. E abrimos a igreja, Deus foi acrescentando aí. E o prédio que a gente estava se tornou pequeno. Fazemos algumas reformas, melhorar, colocamos alguns ar-condicionados, algumas coisas. Ficou bem legalzinho, melhor. Então começou a encher. Nós começamos a primeira reunião desse prédio, só comigo ali, quando a ficha caiu, a gente tinha entre adulto e criança, a gente não tinha 50 pessoas. Uhum. Não tinha 50 pessoas. Então, o tempo passou, nós foi crescendo e começamos a orar a Deus para que nos desse um espaço maior. Porque foi ficando pequeno, e oramos a Deus para nos dar um espaço maior. O nosso prédio não era na avenida principal aqui em Camaragibe, porque os prédios aqui é muito caro. Eu não sei aí, meu amigo, mas aqui os prédios são muito caros. Na avenida, os galpões aqui são muito caros, então estava muito além da nossa realidade financeira, por mais que a gente tivesse um pouco de ascensão no número de pessoas e até de entradas. E oramos a Deus por isso, muito oramos a Deus por isso, e ficamos entendendo o tempo de Deus de mudar de prédio. E no tempo, Deus ia preparar uma oportunidade para a gente, e em julho de 2019, no ano passado, surgiu um prédio na avenida para a gente. Foi presente de Deus, amigo. Presente de Deus. Olha só. O preço, praticamente o preço que a gente já pagava no outro prédio. Prédio novinho, primeiro andar. Muito bom o prédio, muito bom. E o desafio, porque teríamos custo maior, precisávamos fazer uma reforma no prédio, umas adaptações. Também o custo ia ser maior. Mas é muito bom quando você tem uma igreja apaixonada. Eu quero mandar um coraçãozinho aqui para as ovelhas da Shalom Camaragibe que estão me ouvindo aqui. Isso aí. Vocês são demais, gente. Vocês são demais. Amo demais esse povo, Fabrício. Que Pessoal benção, muito junto aí. com esse pastor aqui. E a gente levei a proposta para a igreja, o pessoal amou a proposta. Tínhamos um valor para reformar o prédio e precisava de muita mão de obra. Fabrício, em 30 dias... Nós fizemos a reforma do prédio, e em 30 dias a gente se mudou. Era o povo trabalhando de dia, de noite, os irmãos servindo, quem trabalhava de dia vinha à noite, servir em alguma coisa, fazer o palco do prédio, pintura, eletricidade, tudo mão de obra doada. Foi muita entrega, e com 30 dias esse novo prédio na avenida estava pronto. Agora, Fabrício, quando esse prédio ficou pronto, no dia 9,
tudo aí no dia 9, né? 9 de agosto de 2019, ano passado. Amigo, quando o prédio ficou pronto, foi um sábado, umas 11 horas da noite. Tudo prontinho, bonitinho. Aí, novamente, eu não aguentei. As lágrimas vieram novamente. Sim. As lágrimas vieram novamente pelo engajamento do povo, coração. Esse povo, meu Deus, é um presente de Deus para mim. E entrar nesse prédio novo, amigo, foi outra experiência fantástica. Era só Deus nos ajudando. E eu sempre falando aquele texto de Romanos 11:36, que você sabe que é muito nosso. Porque dele, por ele, para ele... Para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Quem ministra nesse primeiro culto, no primeiro prédio? Meu pastor, mais uma vez. Olha pastor só. Jean. E até lá, Deus tem nos alcançado, tem sido muito bom. Olhar para trás e ver aquela primeira célula, ver líderes que começou com a gente tão... Somos muito simples e olhamos para a nossa limitação e ver líderes que começaram há anos atrás com a gente e hoje na época, eram ovelhinhas chegando ali e hoje são líderes com tanto potencial aqui. Eu fico muito feliz com tudo isso, meu amigo. Deus é muito bom. Que benção. Deus é bom demais, né, pastor? E aproveitando, aproveitando, que a né, nossa já que você história tá... parece que é um pouco parecida, né? São igrejas... Somos bem novinhos, né? parecido. Como igreja. Vocês têm 3 anos, nós temos 5, né? Esse ano nós comemoramos a gente tem 2 anos. 5 anos. 2 anos, né? 2 e 8 meses. Então, nós vamos fazer 5 esse ano. Tínhamos toda uma programação preparada para esse ano com relação à igreja, Giovanni Si e algumas pessoas que nós estávamos preparando para trazer. Íamos ter, né, um evento muito bonito numa chácara no final do ano, justamente no dia que a igreja completa 5 anos. Então precisamos segurar, mas vamos comemorar esses 5 anos de alguma forma. Deus vai nos dar uma estratégia e vamos conseguir também comemorar esses 5 anos, né? Muitas histórias, basicamente bem parecidas aí com você, né, pastor Davi, com a sua família. E então é lindo de ver o propósito que Deus tem nas nossas vidas, mas acima de tudo, aquilo que eu tenho falado nesse quadro, né, que Deus nos deu a sabedoria, a graça de trazer, é que existem pessoas que confiaram em nós. Nossos pastores confiaram em nós, pastor Odilon, pastor Jean, uma liderança confiou em nós. E é lindo de ver isso na Shalom. Pastores confiando nas suas ovelhas. O rebanho não é nosso, o rebanho ele pertence a Deus. Então eu gosto muito, falo aqui para as nossas ovelhas, quando eles querem fazer algo, eu incentivo demais, eu falo, faça mesmo. Eu estou aqui para motivar você, eu estou aqui para que você cresça e rompa e entenda o propósito de Deus na sua vida. Porque nós já passamos por isso, né, pastor Davi? E muitas vezes nós somos desafiados, né, pelo pastor Odilon, eu sei que você e pelo pastor Jean também, a realmente crescer em tantas áreas. Porque, né, lá atrás nós já ouvimos isso, já caminhamos debaixo dessa direção, e se estamos até aqui, é porque Deus tem nos guardado, Deus confiou algo para nós, e nós conseguimos estar cumprindo a missão dele. Então, é lindo de ver a história da Shalom de Camaragibe, esse contexto, né, de pagar o preço de sair da sua cidade, mesmo que seja não tão longe, é perto, né, 10, 12 quilômetros é perto, mas os irmãos sacrificando, indo as histórias aí na van, e depois conseguir o prédio, iniciar uma igreja, e agora, né, ano passado, Deus dá um prédio maior para vocês. Isso é fruto do trabalho, fruto do esforço de vocês. E é algo que eu sempre trabalho aqui com os nossos líderes. Eu digo, nós somos uma equipe, nós somos uma família. Então, todos nós estamos juntos, conquistamos juntos. Tem momentos difíceis, né, pastor Davi? Isso. É isso que eu queria perguntar para você. Se você pode compartilhar, assim, talvez nesse tempo de ministério que você tem, um momento que te deixou triste. Porque nós, como pastores, somos homens naturais, carnais. Às vezes a gente fica triste,
né? Eu já passei por situações aqui na igreja que me deixaram tristes, mas a alegria do Senhor veio, a renovação do Espírito Santo de Deus veio, então a gente pode continuar sendo fortalecido no Senhor, né? Então eu queria que você, se você tem, né, uma história, talvez de contexto de igreja, algo que aconteceu, que os irmãos sabem, que você pode, né, livremente compartilhar isso, ou, né, se você não tem um momento desse, mas um outro momento, então, que você pudesse compartilhar que marcou a sua vida nessa sua trajetória no pastoreio da Shalom de Camaragibe. Ô Fabrício, dentro desses 2 anos e pouco de igreja locais, nós temos vivido grandes coisas da parte de Deus, e também não tem como não ter momentos difíceis, não ter como ter frustrações em algumas coisas, e quando elas vêm, elas nos abalam, ela nos mexe conosco, entristece um Sim, pouco. E eu vi o pastor Dilon, a gente aprende mais com esse homem de Deus, sim, eu vejo ele dizendo, falando que nós como líderes, Deus vai dando uma graça, o tempo vai passando e a maturidade vai nos fazendo exatamente. saber lidar com as situações. E precisamos saber lidar com as situações, mas eu louvo a Deus por essa casa. Nesses 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos e meio, eu não tenho algo assim que diz assim, isso aqui foi... Somos muito novinhos ainda para falar Sim, sim, eu sei que podemos viver ainda algumas coisas que podem mexer muito com a gente, mas até agora, dentro desses 2 anos e meio, eu sou grato a Deus e tenho celebrado o que Ele tem feito. Agora, assim, como falando no contexto de ministério, como pastor, desde o dia que fui ordenado até estar onde estou hoje, algumas uhum, coisas difíceis aconteceram. Alguns processos difíceis aconteceram. Porque Deus faz uma promessa e entre a promessa e o cumprimento dela tem um caminho, né? A gente sabe que tem todo um caminho. sim, E esse exatamente, caminho, exatamente. ele é um pouco árduo e propositalmente ele tem que ser árduo para que você crie maturidade, entenda algumas coisas, para que quando você esteja lá, você esteja, digamos, um pouco preparado, um pouco encaliçado para que possa lidar com algumas situações. Eu lembro que, eu quero contar aqui um testemunho, eu lembro Sim, que foi antes de eu ser ordenado, antes do pastor Delon vir aqui, pôr o óleo na minha cabeça, eu lembro que a gente estava bem envolvido no ministério, crescendo, e já sabia o pastoreio e tudo. Teve uma época que eu fiquei sem carro. Eu sempre tive carro, mas uhum, fiquei sem carro nessa época. E fiquei sem carro e eu pegava ônibus para ir para Recife, os cultos, os chamados TADES, na época lá, os TADES, e na terça-feira. E eu lembro que era bem difícil a chegada lá, tinha que pegar 2 ônibus, e eu tinha uma moto, e pegava uma moto, vou falar de umas loucuras aqui, irmão, não fala, ninguém faz esse tipo de loucura. E eu morava num lugar um pouco meio descanteado do bairro Populoso, então eu pegava a uhum. moto, colocava a esposa e 2 menininhos pequenos, uma moto pequena. Olha só. Vê que loucura, você, aquela paixão por Cristo, a gente já pagou cada preço. E eu ia até próxima avenida, guardava a motozinha e ia para o culto e tal, e muita batalha. E eu lembro que um dia voltando, o ônibus demorou, e eu fui pegar o ônibus com o meu Miguel de 9 anos, na época era bem novinho, eu com ele no braço, Uhum. e o cara já eram mais de 11 da noite, o ônibus, o motorista estava muito chateado com o horário, deu uma arrancada, aí cara, quase que eu caí com meu filho, fiquei revoltado com É. aquilo, filho nos braços, e nesse dia estava chovendo muito, eu levei muita chuva na parada do ônibus, e eu começava a falar com Deus, Deus, não pode ser. Como é que o Senhor me convoca para o teu ministério, cuidar de gente? Que luta é essa? Não Uhum. pode. Jesus, tal.
E eu vendo até dentro da minha família, pessoas vivendo uma situação, e também na igreja, tal, as pessoas saíam, pegavam seus carros, e eu, Jesus, que é isso aqui? Eu lembro que quando eu cheguei em Camaragibe, eu precisava pegar minha motinha para ir para casa, e estava chovendo demais. Eu lembro que nesse dia eu parei e tentei esquiar chamado, não sei se aí chama marquise ou coberta de um estabelecimento comercial. Paramos ali, cara, já era mais de meia-noite, Fabrício. Já era mais de meia-noite e não estiava. Aí eu peguei aquela motozinha, coloquei a Monique atrás de mim, minha menininha maiorzinha na frente, o pequenininho no meio, e abrimos 2 guarda-chuvas e toma água, cara. Olha Muita só. chuva, e seguimos debaixo de chuva. Chegamos num lugar que tinha uma poça de água lá parada, aquela poça de água. Eu fui desviar assim, veio um carro, meu irmão, o cara passou na poça Ah, de água bem na Jesus. hora que eu ia com a minha família na moto. Era uma área meio deserta, levamos um banho de água, aquela água não muito. Aquilo, eu fui Uhum. chorando até em casa e perguntando, Deus, vem cá, Jesus, que é isso, meu Deus? E eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, ó, acho que hoje foi o Não dá limite. mais. Não dá mais, esse negócio não dá, não dá, parou aqui, só foi até hoje, não vai dar. Vamos parar com isso. Uhum. E eu, muito triste, ela tentando a mulher de Deus, a Monique, tentando me confortar, meu filho, mas tem um propósito, tudo isso. E eu lembro que fui dormir naquela noite. Hoje eu consigo contar isso sem chorar. Me emocionava muito, contava isso. E eu lembro que eu Uhum. fui dormir dizendo, não, parou, vou ligar para o meu pastor Jean e vou abrir meu coração para ele. E eu, nessa época eu trabalhava, não era integral na igreja, eu trabalhava Uhum. no secular, eu digo trabalhava no secular, e eu, há anos atrás, tinha trabalhado com um rapaz, e ele fez a entrevista para entrar na empresa comigo, e ele teve uma visão no dia que fez essa entrevista comigo. Ele era uma pessoa afastada do Evangelho, Uhum. uma pessoa afastada do Evangelho, e passou-se muito tempo. No dia que eu disse que ia desistir, que não dava mais, eu fui trabalhar, tinha falado de manhãzinha que não queria mais, que ia desistir. Quando eu estou voltando, à noite do trabalho, já pronto para à noite ligar para o meu pastor Jean e parar aí, minha esposa falou, olha, você está decidido ainda a desistir? Eu disse, estou, está tudo certo. Uhum. Falou com Jesus? Eu digo, ainda não, mas primeiro eu vou ligar para o pastor Jean primeiro, depois eu resolvo com Cristo. E ela falou, posso te contar uma coisa? Fala aí. Ela disse, está lembrado de um funcionário que trabalhou no restaurante que você era gerente? Estou. Você lembra da reunião, da conversa sua, entrevista de emprego? Eu disse, lembro. Fazia uns 3 anos isso. Lembro. Uhum. Ele disse que quando entrou, você estava numa sentado em uma cadeira com uma mesa. Eu disse, sim. Ele disse que quando entrou, de longe ele te viu. E quando ele viu você, ele não te viu sentado, ele te viu de pé. Olha E ele só. te viu em pé com um cajado na mão. E ele disse que nunca soube por que aquela visão que ele teve. E ele nunca quis me Uhum. contar, mas entendeu que o momento de contar era aquele. Ele contou para minha Olha sogra, só. que a minha sogra contou para a Uhum. Monique, minha esposa. Quando ela me disse isso, cara, vê, há 3 anos atrás, eu, gerente de um restaurante, com um cajado na mão, Sim. Nem ligou pro no pastor Jean. dia que eu, no dia, no dia que eu ia ligar para dizer que não dava mais, aí quando ela contou aquela visão que o rapaz teve ali, mesmo afastado do evangelho de Deus na Pastor, época, deixa eu só te interromper um pouquinho. Nós vamos encerrar, tá finalizando essa live. A gente entra de novo, você termina o testemunho e aí nós já finalizamos também. Você dá suas considerações aí, tá bom? Então você que está nos acompanhando, entre de novo. Vamos finalizar essa
Vamos entrando aí, irmãos, né? Já vamos continuar a história do pastor Davi, um momento tão difícil que ele passou no ministério. Então já vamos chamar ele aqui para... Vamos lá, o pastor já vai entrar, né? Já chamamos. Que bom que pôde retornar aí conosco. Aí, pastorzão, voltamos. Fala, meu É amigão. muita história, Aí de né? novo. É muita história, muita coisa para É contar. muita história. E meu nome é Davi Calado, mas eu falo demais, irmão. Fala bastante, né? Isso aí. Pode continuar, Mas só pastor. concluir Vamos essa lá. história aí, Fabrício. Eu, eu lembro que quando minha esposa contou disse, olha, é, esse rapaz teve essa visão de você e te via como um cajado na mão, isso representa o quê, meu filho? Uhum. Olha E só. ali a ficha caiu, Deus falou tremendamente comigo naquele momento e eu ali me arrependi, Deus, eu me rendo ao que tu tens para mim, independente do preço que seja que eu tenha que pagar até chegar lá, eu estou aqui, Aham. vou até o fim e daí por diante foi todo esse processo até chegar aqui e sou muito grato a Deus pela Shalom, por ter conhecido essa casa, pastor Odilon, esse homem de Deus, como você mencionou, a confiança que ele nos dá de estar de frente de uma Shalom, importa onde seja. Eu também agradeço a Deus pelo meu pastor Jean, pastor aqui regional, pela confiança também que me, me, me deu de pastorear uma igreja. Tudo veio através de Recife e da confiança que ele Aham. me deu. Eu procuro andar sempre alinhado com essa cobertura local e diante da confiança, primeiramente do nosso Deus e desses homens de Deus que acreditaram em nós. E como você falou no começo, eu não posso ser diferente. Eu preciso acreditar nas pessoas, preciso investir em pessoas, preciso formar uma equipe acreditando, porque um dia alguém acreditou também em mim e acreditou também em você, meu amigo. Exatamente. Pastor Davi, obrigado por compartilhar essa preciosa e linda história da Shalom de Camaragibe. Lindo ver o testemunho de tudo que Deus fez. Que Deus continue abençoando vocês, essa igreja recém-nascida, né? 2 aninhos e 8 meses. Uma igreja recém-nascida, mas que é um exemplo também para nós, um orgulho para nós de igreja. Eu creio que pastor Jean, pastora Ana Flávia, né, se sentem, né, como pais espirituais de vocês, muito orgulhosos de ver tudo que Deus está fazendo aí na vida de vocês. Obrigado por ceder esse espaço, esse tempo com a sua família, né, para estar conosco. Agradeço, né, pastora, agradeço aí toda a sua família por ceder esse tempo para que você pudesse estar contando um pouco dessa história. Testemunho precioso. Quando Deus me deu, na verdade, esse quadro, né, eu acordei de madrugada e eu falei, Deus, o que eu posso fazer para que a igreja ela se sinta nesse momento, ela se sinta realmente uma igreja que as pessoas se importem com ela. Então, eu lembro, eu acordei de madrugada e saí para a sala aqui de casa orando. Eu falei, Deus, me dá algumas revelações, o que eu posso fazer? E aí na hora veio, né, esse tema, né, conhecendo a Shalom. E Deus falou, olha, comece a conversar com os pastores, começa, né, a mostrar que a Shalom é realmente uma organização, como nós sempre falamos, prezamos, uma organização séria, de responsabilidade, né, tanto no Brasil como fora do Brasil, e conhecer a história de cada pastor, de cada igreja que nós temos, né, aquilo que eu falei com o pastor Odilon logo na primeira entrevista, nós temos, né, uma linhagem, nós sabemos de onde nós saímos e oramos para que Deus continue nos preservando com esse coração, que é o coração do pastor Odilon, nosso pastor presidente, que nos orienta, que nos traz as direções. E em tantos momentos ele tem sido esse refúgio para nós, sempre com muita graça de Deus nos orientando. Então foi muito lindo, muito bom poder estar com você, meu amigo pastor Davi. Lembro, ano passado, acho que foi ano passado que nós tivemos um tempo junto na chácara. Foi tão gostoso poder conversar, né? Foi tão bom poder estar junto com vocês.
Então, que Deus continue abençoando essa igreja, continue abençoando a sua vida, a sua família. Tem um irmão aí que está tomando café e curtindo a live. Isso aí mesmo, irmão. Aproveita, né? Então, que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família e o ministério. Um abraço para essa igreja linda, preciosa. Sempre que quiserem vir para Curitiba, para Araucária, nos conhecer, vocês são muito bem-vindos. E eu gostaria, né, Pastor Davi, de encerrar de uma forma diferente. Eu não tenho orado no final dessas lives, mas antes de entrar com você, né, o Espírito Santo falou, olha, ore com ele no final. Ore por essas igrejas que estão aí em Pernambuco, né? Depois nós vamos ter um tempo com o pastor Jean, pastor Jacó, né? Conhecendo a história dessas igrejas aí também. Mas aproveitando, né? A primeira igreja que a gente está falando de fora do Paraná, eu queria orar por você, orar pela igreja que Deus te deu, orar por essa cidade, que Deus continue guardando a vida de vocês, tá bom? Você que está nos acompanhando aí também, oi. Eu quero ser grato a Deus pelo teu convite, grato ao Senhor, grato a você pelo convite, te parabenizar pela iniciativa muito boa, meu irmão. Foi uma direção de Deus de podermos nos conhecer como Shalom. Então, eu creio que quando você vem aqui em Camaragibe, as ovelhas que estão entrando aí agora aí, estão te conhecendo também, um pouquinho da Shalom Araucária, o pastor Fabrício. Então, eu quero parabenizar você pela iniciativa muito boa, de Deus mesmo, isso aí. Foi muito bom, foi um prazer e uma honra para mim estar com você, meu amigão. Que legal. Que benção, muito bom estar com você. Lembrando para você que está nos assistindo, no sábado nós vamos ter o Shalom Day. Vamos conhecer também, conversar com os pastores da Shalom. Vai ser um momento muito precioso. O pastor Júlio de Paranavaí está organizando. Então logo nós vamos estar divulgando também nas nossas redes sociais. Isso. Vai ser muito legal passar o sábado aí junto com os irmãos da Shaloms espalhadas aí pelo Brasil e fora do Brasil. Tá bom, meu querido Davi? Vamos orar. Você que está nos acompanhando também. Queria que você orasse conosco, abençoando essa cidade de Camaragibe, abençoando Pernambuco e o Brasil. Não só o Brasil, mas também o mundo que está vivendo por essa pandemia. Que possamos continuar sendo guardados no Senhor. Não somente nós como pastores, como compartilhamos hoje na reunião da Shalom Global. Nós zelamos pelo rebanho que Deus tem nos confiado, oramos e temos pago um preço. Todas as nossas ovelhas estão pagando um preço. E eu creio que Deus vai nos dar um grande aprendizado no meio disso tudo. E vamos passar por isso. E vamos nos tornar ainda mais vencedores em Cristo Jesus. Bom, pastor Davi, vamos orar. Pai, eu quero orar abençoando a vida do pastor Davi, pastora Monique, toda essa família pastoral que o Senhor tem dado a essa igreja em Camaragibe. Obrigado por ouvirmos essa história tão preciosa do início da igreja, do chamado que o Senhor trouxe para essa família, Deus. Pai, sabemos que eles estão passando também momentos tão difíceis em Pernambuco, Senhor. Pai, talvez muitas pessoas já perderam a vida por causa dessa pandemia nessa cidade, Pai. Mas nós oramos para que o Senhor continue guardando, desconforte o coração dos familiares daqueles que perderam, mas continue guardando, Pai, muitos que moram ainda em Recife, que moram, a Deus, em Camaragibe, que moram, a Deus, em Pernambuco. Oramos pelo Brasil, Deus, oramos pelo país que nós vivemos. Senhor, oramos pelo mundo que está passando por essa crise, Senhor. Pai, continua nos guardando, continua protegendo o teu povo. Senhor, que haja a sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro abençoando, obrigado por essa live, pela vida do pastor Davi, Deus, que tempo precioso conhecer, ouvir o testemunho. Eu sei que todos nós somos edificados, Pai. No teu reino vale a pena, Senhor. Nós passamos por lutas, dificuldades, mas vale a pena te servir, Deus. Obrigado porque o pastor Davi, com a sua família, não desistiram em meio àquela situação, essa história que ele acabou de compartilhar conosco, Pai, de andar na motinho, debaixo de chuva, Senhor, com a sua família. Deus, o desânimo veio, mas o Senhor lembrou ele do chamado. O Senhor usa pessoas para nos lembrar do nosso chamado, Pai. Eu abençoo a vida dele, da sua família, abençoo a igreja. Obrigado pela vida do pastor Jean, pastora Ana Flávia, que são cobertura também sobre a vida desse casal e dessa igreja tão preciosa. Obrigado pelo pastor Odilon, pastora Sinorá. Continua nos abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Davi, Deus abençoe. Shalom. Juntos nós confiamos em Deus.
Nos vemos sábado no Shalom Day. Isso, meu amigo. Deus abençoe, meu amigo. Abração. Abração. Ok, Deus você abençoe. que nos acompanhou, muito obrigado. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Nos vemos na próxima semana. Você vai conhecer uma nova Shalom espalhada pelo Brasil. Deus te abençoe. Abraço. Um abraço, meu amigo. Shalom.